Bora falar desse empate no Allianz Parque, do derby, Palmeiras 1, Corinthians 1, arbitragem polêmica, o Verdão dominou a partida, o Yuri Alberto foi expulso e no final brilhou a estrela de Hugo Souza, pegando mais uma penalidade nos acréscimos do garoto Estevão em pleno estádio do Palmeiras. Que loucura. O Memphis Depay estava tentando um pouco mais recuado, numa jogada individual muitas vezes, deu uma caneta maravilhosa no Naves, estava tentando um passe para o Yuri Alberto, muitas vezes batia na defesa e voltava, e aí quando ele conseguiu encaixar numa jogada que vem do Igor Coronado, do Hugo pro Igor Coronado, ele toca pro Memphis, o Memphis avança e aí ele consegue tocar no ponto futuro pro Yuri. O Yuri, pela primeira vez, recebia a bola em condições de finalizar, chuta e o Everton defende. O Yuri fez muito pivô no jogo, o que a gente sabe que não funciona. Ok, o jogo não era para atacar espaço, mas esse tipo de jogada o Corinthians tinha que criar mais, porque aí o Yuri chegaria, como chegou, no gol em que o Memphis tem um mérito absoluto de roubar a bola do Richard Rios, esperar o tempo certo para servir o Yuri acredita na jogada e a finalização dele é perfeita, um chute cruzado quase na bochecha da rede, quase na trave, no cantinho para vencer o Everton. Primeiro gol do Yuri na temporada esse ano. Mas uma jogada que começa muito com o Memphis estava tentando encontrar esse passe e o Yuri fez aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Se desloca pelas pontas, né? No bico da área, não fica fazendo pivô esperando essa bola porque não ia dar jeito. Aí o Yuri praticamente não tocou na bola. Quando ele conseguiu esse espaço, o Memphis descolou esse espaço, o Corinthians empatou. Mas realmente, diante das circunstâncias, era um achado aquele gol. Porque o Palmeiras era muito superior em termos de volume, em termos de supremacia, finalizações e tudo mais. E teve ainda uma bola do André Ramalho numa cobrança de escanteio do Coronado, em que o Everton faz uma defesa, mirabolante. É inacreditável a defesa que o Everton faz. Porque o André Ramalho pega em cheio, assim, ele chapa assim, a bola que vem do alto, e aí o Everton acaba fazendo uma baita defesa em cima e acaba salvando o que seria o gol do Corinthians. Mesmo assim, repito, em volume, Palmeiras foi muito superior. Vem o segundo tempo e tem uma troca da comissão técnica do Corinthians. Eles retiram o jogador que agora eu esqueci para botar o João Pedro Choca, o Alex Santana, que já tinha cartão amarelo. E aí coloca mais um zagueiro. Justamente para abrir os laterais, né? Avançar um pouco mais o Mateuzinho e no lado esquerdo o Hugo, mas depois entra o Matheus Bidu. Justamente um espelho do que estava fazendo o Palmeiras. Não adiantou muito, adiantou um pouquinho, só que em 15 minutos vem a expulsão do Yuri Alberto. E aí não teve jeito, né? De novo, o Corinthians teve que recuar e o Palmeiras de novo empurrou o Corinthians para o seu campo. Foi um amasso de novo. Eu já vou falar das questões da arbitragem aí, que eu sei que vocês querem saber. Mas enfim, aí o Palmeiras começou a pressionar. O Ramon alçou mão de Charles e outros jogadores que infelizmente não dão conta do recado e o Palmeiras enfrentou o mesmo problema do primeiro tempo. Circulou a bola, não tinha um 9, não conseguia chegar, finalizou até algumas vezes e tal, mas não tinha aquele definidor. Foi volume, pressionando, um jogador a mais, aquela coisa toda, até que vem dois lances de penalidade. Um que não foi marcado pelo Klaus e o outro que acabou sendo marcado. E aí o Klaus já estava com uma carga do primeiro tempo pela expulsão do Yuri Alberto. Primeiro, o chute na bandeirinha de escanteio. A regra não prevê chute na bandeirinha, mas prevê lá provocações nas comemorações, né, de uma forma que você inflame a torcida adversária. Não tem muito o que fazer, torcida única. Então, ele só tinha como comemorar na frente da torcida do Palmeiras. Mas o chute na bandeirinha, ele gerou muita polêmica nos últimos tempos, vocês vão lembrar, até o Veiga fazia muito essa comemoração. Da maneira como ele comemorou, amarelinho. Não tem muito o que fazer ali naquele lance. O segundo, eu entendo quem diga que, cara, nunca vi um jogador ser punido por simular uma falta fora da área. Todo jogador simula falta, né? O Daverson, meu Deus, não jogaria mais futebol. Mas eu não posso condenar aquilo que está certo pela regra. O Yuri, ele simulou de uma forma ostensiva. Eu concordo que não é o normal. E que daqui a pouco o árbitro poderia usar o bom senso, poderia administrar, poderia conversar com o Yuri. Yuri, você tá querendo me sacanear? Você é malandro, aquela coisa toda. Mas o Klaus decidiu aplicar a regra e eu não posso aqui condenar o árbitro por ter aplicado a regra. Eu posso questionar o critério, posso questionar por que ele não faz isso sempre, se a gente vai ver isso se manter, se esse padrão vai acontecer, e também entender que o Yuri vacilou, porque tendo um cartão e simulado de uma forma ostensiva como ele simulou, realmente ele correu um risco e acabou sendo punido por isso. E logo cedo, 15 minutos de jogo, tinha muito tempo ainda para acontecer. E aí vem a defesa espetacular do Hugo Souza, que é um fenômeno no gol do Corinthians. Sexto pênalti defendido, o segundo essa semana.
Ele faz uma leitura brilhante do pênalti do Estevão. O Estevão sempre chuta no alto, o Estevão chutou baixo. Não sei se realmente ele sentiu a pressão. Acréscimos, clássico, derby, o Hugo, que é um pegador, ele chapa no canto direito e o Hugo vai lá buscar numa defesa extraordinária. E garante esse empate para o Corinthians, o Hugo Souza brilhando mais uma vez. Aí você tem várias maneiras de você analisar isso, né? O Corinthians vai depender sempre do seu goleiro? Não pode, né? O Corinthians não vai ajustar os seus erros defensivos, vai se permitir sofrer, como aconteceu contra o Novo Horizontino, ok, era um time completamente descaracterizado, né? Mas não dá para depender sempre do seu goleiro. O jogo hoje tinha um jogador a menos, ok, mas o Corinthians tem que corrigir esses problemas defensivos para não sofrer tanto. Mesmo assim, tem um goleiro fora de série. Um cara extraordinário, que trabalha muito e que merece tudo que está acontecendo com ele. O que vocês acharam do jogo, hein? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!